Nós temos dois grandes personagens da Bíblia nos dois testamentos. No testamento que nós chamamos de Antigo, que é a Bíblia hebraica, ou o Testamento hebraico, nós temos Davi. É o grande personagem. Davi, o nome Davi, aparece na Bíblia hebraica mais vezes do que qualquer outro personagem. No Novo Testamento, não vamos falar de Jesus, porque ele é o principal, mas além de Jesus, o personagem mais importante do Novo Testamento, com segurança, é o apóstolo Paulo. Paulo é o principal personagem do Novo Testamento. Ele é responsável pela codificação dos ensinos de Jesus. Porque Jesus não foi metódico. Jesus não ensinou. Jesus contou histórias. Jesus lidou com pessoas. Jesus não foi um codificador doutrinário. Quem fez isso foi Paulo. Então, a gente conhecer um pouco da história de Paulo é muito importante. Porque as pessoas que a gente conhece, as pessoas ilustres, as pessoas famosas, as pessoas que têm notoriedade, elas têm uma história que a gente não conhece. Por exemplo, você conhece, você sabe, você tem conhecimento de uma pessoa famosa, Pablo Picasso. Mas como é que Pablo Picasso, o grande pintor espanhol, que marcou a arte do século XX como ninguém, como era ele na sua vida particular? Como ele gastava o seu tempo? Como é que ele bolava as telas? Isso não é conhecido da maioria das pessoas. Nós temos Albert Sabin, que descobriu a vacina, contra a poliomielite, paralisia infantil. Como é que esse homem estudou? Quantas horas ele passou no laboratório? Como eram as relações familiares dele? Nós não sabemos. A grande maioria não conhece. Nós sabemos que Neil Armstrong foi o primeiro homem a pisar na Lua. Mas como foi o treinamento desse homem? Como é que esse astronauta aprendeu a pilotar avião? Como é a história desse homem? Nós não sabemos. Então, às vezes a gente conhece a pessoa, mas a gente não conhece a história da pessoa. Tem até um ditado popular que diz, você sabe da minha vida, mas não sabe dos meus tombos. Você sabe da minha vida, mas você não sabe quantas quedas eu tive, quantas vezes eu tropecei. Você conhece a minha vida, mas você não sabe os meus dilemas, você não sabe das minhas madrugadas, você não sabe como é que eu tomo banho quando a porta está trancada e a água quente está caindo sobre os meus ombros, que pensamentos vêm na minha mente. Isso é algo da minha vida privada, da sua vida privada. Então nós vamos ler agora um pouco da história de Paulo. E é da maior importância porque ele mesmo conta a sua história. Atos, capítulo de número 22. Os primeiros 21 versículos, a narrativa que ele próprio, Paulo, dá da sua história, que é como é que ele
veio a ser Paulo. Se você quiser nos acompanhar pela tela, acho que nós vamos projetar, não vamos o texto pela tela, não vamos projetar o texto pela tela, na nova versão internacional, mas se você quiser olhar na sua própria Bíblia, eu vou ler da NVI, nova versão internacional da Bíblia. Irmãos e pais, ouçam agora a minha defesa. Quando ouviram que ele lhes falava em aramaico, ficaram em absoluto silêncio. Então Paulo disse: sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas criado nesta cidade. Fui instruído rigorosamente por Gamaliel na lei dos nossos antepassados, sendo tão zeloso por Deus quanto qualquer de vocês hoje. Persegui os seguidores deste caminho até a morte, prendendo tanto homens como mulheres e lançando-os na prisão, como podem testemunhar o sumo sacerdote e todo o sinédrio. Deles cheguei a obter cartas para seus irmãos em Damasco e fui até lá, a fim de trazer essas pessoas a Jerusalém como prisioneiro para serem punidas. Por volta do meio-dia eu me aproximava de Damasco, quando de repente uma forte luz vinda do céu brilhou ao meu redor. Caí por terra e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Então perguntei: quem és tu, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem você persegue. Os que me acompanhavam viram a luz, mas não entenderam a voz daquele que falava comigo. Assim perguntei: que devo fazer, Senhor? Então disse o Senhor: levante-se, entre em Damasco, onde lhe será dito o que você deve fazer. Os que estavam comigo me levaram pela mão até Damasco, porque o resplendor da luz me deixara cego. Um homem chamado Ananias, piedoso, segundo a lei e muito respeitado por todos os judeus que ali viviam, veio ver-me e, pondo-se junto a mim, disse: irmão Saulo, recupere a visão. Naquele mesmo instante pude vê-lo. Então ele disse: o Deus dos nossos antepassados o escolheu para conhecer a sua vontade e ver o justo e ouvir as palavras da sua boca. Você será testemunha dele, do justo, de Jesus, a todos os homens, daquilo que viu e ouviu. E agora que está esperando, levante-se, seja batizado, lave os seus pecados, invocando o nome de Jesus. Quando voltei a Jerusalém, estando eu a orar no templo, caí em êxtase e vi o Senhor que me dizia: depressa, saia de Jerusalém imediatamente, pois não aceitarão seu testemunho a meu respeito. Eu respondi: Senhor, estes homens sabem que eu ia de uma sinagoga a outra a fim de prender e açoitar os que creem em ti. E quando foi derramado o sangue da tua testemunha, Estevão, eu estava lá, dando minha aprovação e cuidando das roupas dos que o matavam. Então o Senhor me disse: vá, eu vou enviar você para muito longe, aos gentios. Amém. Até aí. Senhor, ajuda-nos a pensar, a meditar. Ajuda-nos a sair daqui com um outro sentido de vida, desafiados, energizados, capacitados, estimulados, animados. Eu te peço por pessoas que enfrentam momentos diferentes de vida,
que a palavra hoje seja como a chuva que quando cai, molha a todos. E que hoje ela caia e molhe, regue o coração de todas as pessoas. Eu te peço em o nome de Jesus. Amém. Eu quero saltar e ir direto para o primeiro ponto da minha mensagem. E o primeiro ponto da minha mensagem é mostrar para vocês que Paulo, na sua caminhada espiritual, se construiu no estrito, na estrita observação da lei. Paulo se construiu na sua espiritualidade de acordo com a mais restrita seita entre os judeus. Paulo seria, se tivesse nascido nos dias de hoje, um desses judeus ortodoxos que não corta a franja da barba e usa chapéu, a mulher raspa o cabelo e usa peruca. Ele teria sido criado numa casa dessas. Se Paulo tivesse nascido hoje, ele seria do mais restrito grupo religioso dos seus dias. Pensando em termos de evangélico, ele seria da Igreja Deus é Amor. Ou talvez da Congregação Cristã do Brasil. Ou então daqueles grupos da Assembleia de Deus, em que tudo é proibido. Que se preocupa com o mais restrito cumprimento exato de todas as normas bíblicas. E aqui tem a primeira lição que eu quero trazer para vocês hoje é o seguinte: que se você está hoje à noite aqui e você é um católico, e se você é católico, transpondo o pensamento, você talvez seria da TFP ou da Opus Dei, desses grupos católicos mais restritos. TFP é Tradição, Família e Propriedade, um grupo ultra fundamentalista do catolicismo. Se você está aqui e você vem desse berço, você diz assim: pastor, eu fui criado numa família que tudo era proibido. Eu tive um amigo que foi criado numa família de pastores da Assembleia de Deus. Quer dizer, o pai dele era pastor da Assembleia de Deus. E eu sempre falo que gosto de correr. E eu sou um corredor de rua. Eu corro pelo meio da rua. Vez por outra eu estou correndo pelo meio da rua e um crente aqui da Bethesda me vê, para o carro até. E aí, pastor, tudo bem? Eu digo, só se você tiver uma água para me dar aí dentro do carro. E geralmente não tem, claro, né? Mas a gente brinca, eu brinco com as pessoas me veem de calção, de camiseta, correndo pelo meio da rua. E esse meu amigo, filho de um pastor da Assembleia de Deus, se estimulou a correr por minha causa. E ele disse: Ricardo, eu aprendi a correr no quintal da minha casa, que tinha 3 metros por 4. E eu ficava correndo 3 metros por 4 no quintal de casa, porque o meu pai, se me visse correndo na rua como você corre, eu seria excomungado da família. Porque é proibido. Aí você diz, mas como é que alguém proíbe o outro de fazer exercício? Não, é porque tem um versículo na Bíblia que diz que o exercício físico é de pouca valia. E aí as pessoas pegam esse versículo totalmente fora de contexto, totalmente distorcido, e diz que ninguém pode fazer exercício físico, porque isso é pecado. É melhor ler a Bíblia. Então, Paulo, se você vem desse berço, deixa eu dizer para você,
esse berço do policiamento é o berço de Paulo. Ele foi criado, e ele diz aqui no texto, foi instruído rigorosamente, segundo a lei mais severa dos judeus, aos pés de um homem que era o tutor, que era o rabino, responsável por criar rapazes e moças dentro desse estrito cumprimento da lei, chamado Gamaliel. Ele era tão zeloso da seita dos judeus, que quando ele ouviu falar de Jesus, Paulo se tornou um terrorista judeu a favor da seita judaica contra os cristãos. Porque eles achavam, da seita deles, que os cristãos eram uma ameaça ao judaísmo e precisavam matar. E Paulo diz, eu fui responsável de levar alguns dos que são seguidores do caminho com C maiúsculo, que são os seguidores de Jesus, eu fui responsável de levar alguns desses à morte. Ele matou gente, prendeu gente, porque estava seguindo o caminho de Jesus e eles achavam que isso era uma heresia judaica. Então eu quero dizer para você o seguinte: se você foi de uma tradição rigorosa, católica, evangélica, pentecostal, se você vem dessa tradição, não é grande problema, porque todas as religiões têm radicais, fundamentalistas. O judaísmo, o cristianismo, o islamismo tem radicais. O problema não é você vir de um berço radical, é você continuar um radical. O problema não é você ter sido intransigente. O problema é você continuar uma pessoa intransigente. E a grande conversão de Paulo foi ele deixar de ser um homem intransigente, inflexível, rigorosíssimo, para o grande pregador da graça. Para aquele que disse, a lei que vocês e eu tanto prezamos não tem valor nenhum. O rigoroso cumprimento das observações sobre faça, não faça, festa, sábado, ordenanças. Ele próprio, Paulo, diz assim, não tem valor nenhum contra a sensualidade. Não tem valor nenhum contra os... Não serve para nada, para modificar o interior de um homem. E Paulo vem dizer, e ele se transforma no grande pregador da graça e da liberdade, com frases lindíssimas, dizendo assim, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Essa é uma grande transformação. Então, deixa eu dizer, intransigência não é sinal de maturidade. Vou dizer com outras palavras. Inflexibilidade não mostra que a pessoa é coerente. Ele é inflexível. Portanto, ele é um homem muito coerente. Não. Uma pessoa inflexível é uma pessoa neurótica e hipócrita. Rigidez não é sinal de santidade. Rigidez é sinal de hipocrisia. Jesus mostrou isso.
com todas as letras. Rigidez não é sinal de santidade. Jesus disse: olha, os mais rígidos não passam de sepulcros caiados. Os mais rígidos são, na verdade, mentirosos que estão encobrindo os seus esqueletos no armário. Os mais intransigentes, na verdade, mentem. Portanto, um sinal de maturidade é sair do rígido cumprimento da lei para uma vida liberta, livre. Para ser livre. A graça que liberta, nos liberta da nossa própria intransigência e da intransigência religiosa e institucional. Quando eu ouço uma pessoa querer posar para mim de muito rígido e muito severo e muito cumprimento da lei, eu logo penso, aí tem, e ele está escondendo. Agora, o Paulo aqui diz porque que ele se transformou num homem livre da lei, das ordenanças religiosas, do cumprimento da lei, para ser livre em Cristo. Como que ele se libertou? Qual foi o soco que ele recebeu que deixou ele tonto? O que foi que aconteceu? Qual foi o trauma? Porque a pessoa, para se libertar de uma igreja religiosa, de um cristianismo legalista, de uma intransigência fundamentalista, ele precisa levar um choque. Precisa levar um pontapé na boca do estômago e ficar sem fôlego. Qual foi o pontapé na boca do estômago que deixou Paulo sem fôlego para ele deixar de ser um religiosão, crentão, santarrão, para ser um homem livre? Qual foi? Foi a morte de Estevão. Porque ele, como cidadão romano, quando foram matar Estevão, apedrejar, foi o primeiro mártir da igreja, primeira pessoa que morreu. Quando Estevão foi ser apedrejado, ele, como representante do governo romano, tinha que dar legitimidade ao ato de apedrejar. Como é que eles matavam as pessoas por apedrejamento naquela época? Geralmente eles faziam o seguinte: iam para um barranco, um lugar mais alto, 2, 3 metros de altura. Ficavam as pessoas lá embaixo e as pessoas aqui em cima. Jogavam a pessoa do barranco. Quando a pessoa caía no chão, os de cima jogavam pedra e os de baixo fechavam de pedra, até a pessoa morrer apedrejado. E Estevão, que foi considerado um herege, foi apedrejado até a morte. E quem deu legitimidade jurídica para apedrejar foi Paulo. Inclusive, as pessoas que tiraram a roupa para poder ficar mais livre para apedrejar, colocaram as roupas aos pés de Paulo. Só que quando Paulo viu o rosto de Estevão, quando ele se deparou com a pessoa, quando ele teve contato, mesmo visual, com o homem que ele estava legitimando a morte, aquilo para ele foi um choque, foi um abalo. Ele levou literalmente um tapa, um pontapé, deixou ele tonto. E ele começou nessa crise rever os seus valores, a sua religião, seus dogmas, suas doutrinas. Ele começou a rever. E essa semana eu coloquei no Twitter:
A gente conhece uma alma desprezível. A gente conhece um homem baixo. A gente conhece uma mulher baixa. Quando ele desvaloriza a vida para manter as suas convicções. A gente conhece uma pessoa nobre quando aquela pessoa está disposta a rever as suas convicções em nome da vida. E quando Paulo testemunhou a morte de Estevão, ele se dispôs a rever as convicções em nome da vida. Toda pessoa que eu conheço que é dura, rígida, inflexível, é que ele não conhece o outro. Ele não teve contato com outra pessoa. Conheço gente que odeia nordestino. Acha o nordestino preguiçoso, burro. Aí eu digo para eles assim, porque você não conhece um. Toma um café comigo. Você vai ver que o nordestino não é nem burro e nem preguiçoso. Eu conheço gente que acha que os negros são de segunda categoria. É porque você não conheceu ainda. Você ainda não conversou, você ainda não trabalhou, você ainda não teve convívio com uma pessoa de origem africana. Conheço gente que tem ódio a homossexual. Você ainda não sentou com um ou uma homossexual e conversou sobre os dramas, sobre a vida daquela pessoa. Senta com ele. Senta com ela. Tem gente que... Eu fui pregar uma vez num seminário católico, a convite de um padre, me convidou para pregar num seminário aqui no ABC, em São Bernardo. Quando eu cheguei no seminário, o padre que me convidou disse assim: Ricardo, não diga para as pessoas que você é pastor, porque se você disser, ninguém vai lhe ouvir. Então fica só entre nós, eu vou te apresentar como teólogo. E eu fiquei lá falando para eles como teólogo, porque se eles soubessem que eu era pastor de uma igreja evangélica protestante, os alunos não iam me ouvir. Mas eu convidei o meu professor da Universidade Metodista, o Jung Mossung, que é um teólogo católico, para pregar aqui um dia na Bethesda, e quando terminou, uma pessoa chegou para mim e disse assim: nossa, mal dá para acreditar que um católico pode ser uma bênção. Senta com ele. Senta comigo. Senta com o que você discorda. E você vai ver que aquela pessoa que você rotula, que você odeia, ele tem uma história, ele tem uma dignidade, ele tem uma beleza. E que muitas vezes as nossas convicções condenam ele ao inferno, porque a gente não conhece ele. Paulo estava condenando Estevão ao inferno, porque ele não tinha tido contato com a pessoa. E no dia que a gente tem contato com a pessoa, a gente se dispõe a rever as nossas ideias e deixar de ser tão inflexíveis, rígidos, duros com o outro. Aprenda sobre os dramas humanos, sobre as dificuldades existenciais, as fragilidades emocionais. Seja compassivo, coloque-se no sapato do outro, veja o que o outro está pensando, e você vai ver que muitas vezes as nossas inflexões vêm não porque a gente crê nelas, mas porque a gente tem preconceito contra as pessoas. Vejam outra, eu estou me demorando demais, só no primeiro ponto, olha, da minha mensagem. Como é que Paulo se construiu?
Primeira coisa que eu falei para vocês é que ele se construiu a partir da graça e não da estrita observação da lei. Se você quiser trazer a lei, se você quiser usar a lei para subjugar mulheres, você tem muito versículo na lei que as mulheres não valem nada. Se você quiser usar versículo da Bíblia para proibir usar uma roupa com tecido misturado, nylon e algodão, tem na lei. E quem tiver aqui com uma roupa que tenha qualquer fio sintético, você está em pecado. Tem na lei, a Bíblia proíbe fazer isso. Se quiser versículo na Bíblia para proibir a vida e as pessoas viverem encaixotadas e enjauladas dentro de preceitos bem estreitinhos, você tem. Mas acontece que existem as pessoas. E as pessoas, com seus dramas existenciais, existem os Estevãos da vida, que no dia que a gente conhece, que a gente lida, que a gente aprende, que a gente conversa num diálogo, não de pregar, mas de ouvir o outro, as nossas convicções restritas e estreitas precisam ser repensadas. Segundo, Paulo aprendeu que os relacionamentos da gente não se dão pela força. Os relacionamentos não se dão pela força. Ninguém é amigo de ninguém pela força. Ninguém é seguidor de ninguém pela força. Ninguém acompanha ninguém na marra. Ninguém acompanha ninguém na marra. Por que Paulo saía pelo mundo prendendo crente, permitindo que crente fosse apedrejado, proibindo os crentes de seguirem o caminho de Jesus? Por quê? Porque ele acreditava que era possível você coagir uma pessoa a ser judeu como ele era. Eu posso forçar você a ser um crente como eu sou. Eu posso forçar meus filhos a não fazerem exercício e ficar correndo num terreno de 4 metros por 3. Para correr 200 metros, ele tinha que correr quantos, os matemáticos aí pensem. 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, igual aqueles ratinhos de gaiola. Por quê? Porque o pai não permitia. Porque o pai não permitia, porque achava que à força ele ia ensinar o filho dele a estrita observação da lei. Deixa eu dizer para você, pai, você não ensina seu filho à força coisa nenhuma. Pedagogia moderna nos ensina que ninguém aprende nada na base da palmada, da palmatória. Vocês acreditam que eu, quando fiz o meu beabá, que eu estudei em Londrina, eu fui alfabetizado em Londrina, no Paraná, na escola de Londrina. Grupo Escolar Vicente Palotti, em Londrina. Que a primeira tabuada que eu estudei na minha vida era na base da régua. Sabe o que é régua? 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 9. Pegava a régua, não assim, de quina, e acertava na cabeça do moleque. Como que você erra 2 vezes 4, 9? Pá! Uma reguada na cabeça. Eu decorei essa... Eu sabia de cima para trás, de trás para cima, mas não entendia nada de 2 vezes 4, 8. Eu só sabia igual um papagaio dizer 2 vezes 4, 8, 2 vezes 4, 8. Ai, vai doer na minha cabeça 2 vezes 4, 8, 2 vezes 4, 8, 2 vezes 4, 8, até dizer 2 vezes 4, 8. Ninguém aprende nada na base da força. Ninguém é amigo de ninguém na base da coerção. E Paulo aprendeu isso, porque ele estava querendo forçar as pessoas a serem judeus igual a ele. E quem não fosse, ele mandava matar.
Por isso é que eu não acredito. Falar nisso, domingo que vem eu vou pregar sobre o inferno. Porque tem um livro do Rubem Alves que diz assim: alguém me perguntou se eu acredito no céu, em Deus. Alguém me perguntou se eu acredito em Deus, não é esse o título? Alguém me perguntou se eu acredito em Deus, do Rubem Alves. E não é que eu estava dormindo uma noite e sonhei, preparando um sermão, alguém me perguntou se eu acredito no inferno. E eu vou pregar domingo que vem. Mas vou já dar uma palhinha do inferno para vocês. Ninguém é de Deus porque tem medo do inferno. Quem é de Deus porque tem medo do inferno não é de Deus, tem medo do inferno. Ninguém é íntegro porque tem medo da polícia me pegar. Eu sou íntegro se eu não tiver medo da polícia me pegar e eu for íntegro porque eu tenho valores. Você não é meu amigo porque eu forcei você a ser meu amigo. Se eu forçar você a ser meu amigo, mais cedo ou mais tarde você me esfaqueia pelas costas. No dia em que não for mais interessante você ser meu amigo e você se ver livre do meu tacão e do meu jugo, você me dá uma rasteira. E eu dou uma rasteira em você. Porque nenhuma relação de verdade se dá na base da coerção, da forçação de barra. Nenhuma. Se o seu filho não amar você, mais cedo ou mais tarde, o seu filho vai trair você. Seu filho! Que o primeiro prédio que a gente comprou da Bethesda lá em Fortaleza, a gente comprou de uma família que tinha fechado. Tem alguma semelhança com esse prédio aqui? Era uma família muito rica. E o pai morava no segundo, estava tomando, quer dizer, o lugar onde o pai tomava café da manhã era no segundo andar de uma casa de 2 andares. E um dia esse homem riquíssimo estava tomando café da manhã. E ele sentiu uma bala, um tiro de baixo para cima, varou a janela, passou a centímetros da cabeça dele e se alojou no teto. Quando ele correu na janela para ver quem tinha dado o tiro, era um filho dele com uma espingarda, com um rifle, querendo matar o próprio pai para ficar com a herança. Esse homem entrou num estado de depressão, que nunca mais ele saiu do quarto até o dia de morrer. Se você não tiver uma relação de amor, não adianta sair à caça de pessoas, forçando, amedrontando. Não adianta, que você não cria relacionamentos. E é muito interessante que Paulo queria forçar as pessoas a serem judeus igual a ele. E ele saiu pelo caminho, forçando as pessoas, forçando. E um dia, ele ia para Damasco para prender crente. Ele era um caça, tem o filme Caça Fantasmas, ele era um caça-crente. Com cartas de autorização para prender crente. E no caminho, uma luz brilha, ele ouve uma voz, ele cai no chão. E a voz dizia assim para ele: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Eu sou Jesus, o leão da tribo de Judá. Eu sou Jesus, o capitão dos exércitos celestiais. Vê aí o texto. Eu sou Jesus, o Nazareno. Por que o Nazareno? Porque Nazaré era uma cidade sem reputação nenhuma.
Nada de bom, diziam os antigos, podia vir de Nazaré. Nada de bom pode vir de Nazaré. Eu sou Jesus, o Nazareno, a quem você persegue. Sem forçação, sem ameaça. Um chamado doce e terno, dizendo: Saulo, Saulo. As relações no reino de Deus não são relações de força. As relações no reino de Deus são relações de amor. E o amor tem que ter as portas abertas. Eu não vou embora, não é porque eu estou com medo do inferno. Eu não vou embora porque tu me seduziste e seduzido fui pelo teu imenso amor. Não, eu não vou embora porque eu não tenho a ninguém que eu possa chamar de meu Senhor e meu Deus, além de ti. Não, eu não vou embora porque para onde iria eu? Só tu tens as palavras de vida eterna. Para onde iria eu? Meu doce amante, amante da minha alma, pastor e bispo do meu coração, para onde iria eu? Tu que és o Salvador da minha alma, tu que és o tesouro, a pérola de grande preço, o tesouro escondido no terreno, tu que és o alfa e o ômega, tu és tudo para mim, para onde iria eu? Não vou embora. Tu me seduziste e seduzido estou pelo teu grande amor. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quem é mais poderoso? Hitler ou Madre Teresa de Calcutá? Quem tem mais força? Hitler ou Madre Teresa de Calcutá? Eu não tenho medo de dizer para vocês. Ela era uma freira albanesa, da Albânia. Pequenininha, magrinha, mirradinha. Mas que mulher poderosa. Os reis prestavam reverência a essa mulher. De onde vem a força dessa mulher? Da arma, da força, do tanque, da granada, do tiro? Não. Há alguns meses, na cidade de Detroit, a população negra da cidade de Detroit se revoltou contra a polícia que tinha matado um rapaz. E houve muita baderna e os negros se revoltaram. Agora, faz 6 meses, 5 meses. E a polícia não estava conseguindo conter a moçada, porque os rapazes e as moças foram para a rua e virou black bloc. Quebrando banco e depredando prédios e destruindo com tudo na frente. E a polícia sem conseguir, com bomba de gás lacrimogênio e prendendo e dando chave de braço nos negros e jogando a moçada no chão. Eis que a mãe de um deles estava assistindo televisão, o rapaz de máscara, ela olhou e disse: é o Tony. É o meu Tony. Se arrumou, vestiu-se, foi para a rua, encontrou o Tony, falou: Tony, venha cá. Pegou ele aqui pela gola da camisa. E aquele rapaz, cheio de violência, quando viu a mãe dele, e pegou ele lá no Ceará a gente chama assim, pelas bitacas da camisa, e foi arrastando ele pela cidade. Todo mundo olhou para aquela mulher e ficou notícia nacional. Que mulher é essa que conseguiu domar um rapaz na rua? Aí eles viram, é a mãe dele. Porque a mãe, com toda a fragilidade de uma mãe, era muito mais poderosa do que toda a tropa da polícia. Da onde vem a autoridade dessa mãe?
do respeito. Ela era mãe. E aquele moleque sabia que quando ela dizia vem, é melhor você ir. Porque é mãe. E quando a polícia diz vai com uma bomba, ele diz vou não. Deus quer essa relação conosco. Quando a Bíblia fala de temor a Deus, não é que eu tenho medo de Deus. É que eu tenho tanto cuidado nessa relação que eu não gostaria de fazer nada que pudesse ferir essa relação. Eu tenho tanto cuidado da minha relação com o Vili, com o Eliel, pastor Mário, com a Thelma, com a Célia Bonilha. Tenho tanto cuidado na relação que eu tenho com os meus filhos. Eu não quero feri-los. Não quero feri-los. Eu meço as minhas palavras, as minhas reações. Eu não quero feri-los. Não tem nenhuma lei que diga, não faça isso. Você é o pastor presidente, você pode mandar, mas eu não quero. Porque eu quero que o relacionamento seja noutra base. Eu quero que o relacionamento com os meus filhos seja noutra base. Deus não quer mandar você com freio na boca, igual como quem doma o cavalo. Salmo 32 tem isso. Deus não quer mandar em você como o dono de um cavalo, de um burro ou de um jumento, põe freio na boca e para dirigir puxa as rédeas de um lado para o outro. Deus não quer fazer assim. Salmo 32 diz assim: Deus quer nos dirigir com o seu olhar. Com o seu olhar. Eu sabia exatamente quando minha mãe estava triste, pelo olhar. E quando eu vi o olhar triste da minha mãe, ela não precisava pedir nada. Ela não precisava falar nada. O olhar da minha mãe era uma ordem maior do que qualquer lei. Saulo, Saulo, sou eu, Jesus de Nazaré, a quem você persegue. E Paulo cai por terra. Ele se rende, ele depõe as armas. Ele já não é mais o valente. Ele já não é mais o caçador de crentes. Ele agora é um homem humilde que diz assim: o que queres que eu faça?